Fala, nação! Tudo bem? Passando para mais um canal, mais um vídeo para o canal. A repercussão hoje, nessa segunda-feira, sobre a vitória ontem, no sábado, né, do Flamengo sobre o Fluminense. Que todo o pessoal da mídia, como sempre, exaltando o time do Fluminense, exaltando o Diniz, essas coisas todas, normal que eles fazem. E o Vitor Pereira realmente deu um nó tático no Diniz e o Flamengo conseguiu vencer por 2-0, né? E levando a vantagem para o próximo jogo. E alguns jornalistas tiveram que se render ao esquema que o Vitor Pereira está armando, né? Feliz com a vitória. A única coisa que eu não gostei aí foi que o Gabigol, quer jogar de centroavante. Aí ele vai ficar na disputa com o Pedro, né? Eu tinha pensado numa armação de um jogo diferente pro Gabriel, mas ele não quer poder jogar com meia, enfim, ele quer disputar a posição com o Gabriel, com o Pedro. Aí fica ruim, né? Fica ruim porque tem um ou tem outro. Mas enfim, vamos ver o que reserva pra frente aí no Flamengo. O importante é que o time venceu e dá um pouco de tranquilidade. O time viajou para Quito, para Libertadores, jogo da Libertadores quarta-feira, né? Aí retorna e se prepara para domingo às 18h30 o segundo jogo da finais, né? Então deixar vocês aí com o vídeo dos pessoal aí, o Pedrinho na mesa tática, André Rizek, o pessoal todo aí do Sport TV que fez esse vídeo aí. Então créditos ao Sport TV aí para esse vídeo aí, tá? Abraço e fico vocês com o vídeo. Adversários quando o Flamengo joga lá em cima. Por isso que quando ele fala assim, eu precisava mais de verticalidade na hora das transições, eu acho que ele queria velocidade mesmo, que de repente o Gabi não ia entregar. Mas o cara para pressionar, o cara para gerar espaço, o cara para atacar a última linha. Agora o Refino, o Pedro, ele precisa de poucos momentos do jogo para fazer o diferencial. O toque que ele dá pro Cebolinha... Eu acho o Pedro mais jogador que o Gabriel. Sim, tecnicamente agora, sim. O ideal pra mim é que joguem os dois. É isso. Como claro. jogaram no ano passado. Agora me explica por que nessa temporada, então, na cabeça do Gabriel, ele não tá conseguindo jogar com o Pedro e se sacrifica tanto. Eu queria entender isso. Acho Ele que assim, tá em casa também, né? Vamos fazer daqui pra cá, o Como Flamengo? você quiser. Quer fazer daqui? Vamos fazer daqui pra cá, então. Então vamos embora. Não, Santos. Vou botar aqui, já vou botar o Flamengo já praticamente dentro do campo do adversário, tá? Então, Fabrício, Davi e Léo. Certo. Ayrton. Bem aberto mesmo. Bem aberto como ponta. O Varela, às vezes por dentro, às vezes quando o Matheus França entra, o Varela ocupa o espaço. Mas vamos deixar mais ou menos como a plataforma do Vitor com o Matheus França aberto. Gerson e Thiago Maia, o Pedro e o Cebolinha. No tanto que o gol que o Ayrton faz, o Cebolinha está justamente aqui. Justamente aqui. Só pegar aqui como referência, só para explicar o movimento do Cebolinha e depois a gente vai falar do Gabi. Existe um linguajar também acadêmico, que é o meio... que a gente chama de meio corredor, né? Não é nem no corredor lateral, nem no corredor central. Ele fica no meio termo. Aí ele causa dúvida no Samuel. Obviamente o Samuel tem que fechar um pouquinho. Como o Pedro arrastou para cá, obviamente a defesa vem, o Samuel teve que fechar muito porque o Cebolinha fez esse movimento. Se o Samuel não entra, o Cebolinha entra aqui. Então o Samuel teve que fechar, o Cebolinha entrou, o Ayrton passou lá, recebeu para fazer a finalização. Por que sim, você me pergunta, eu acho que dá para jogar um meia? Porque o Cebolinha praticamente está fazendo essa função aqui. Aí o Luiz perguntou, não dá para o Gabi jogar? Dá, mas só que o Gabi faz essa função aqui quando está com o Pedro, né? Um meia ponta pela direita. O problema é o seguinte, ele quer usar o Gabi aqui onde está o Matheus França. E uma coisa, André, é você deixa eu tirar o Fluminense aqui. Uma coisa é você, como jogava o quadrado do Flamengo quando era 2 zagueiros, né? Vamos lá. Quadrado do Flamengo, Everton Ribeiro. Uma coisa é... Mas sabia que foi o primeiro jogo desde 2019? Sem nenhum dos quatro. Sem nenhum dos quatro. Primeira decisão. Gabigol, Everton Primeira Ribeiro decisão, sem nenhum dos quatro. E Arrasca. Uma coisa é você atacar o espaço, né? Entrar no espaço. E outra coisa é você permanecer no espaço. Então, assim era no ano passado. Até antes.
Quantos gols você viu quando era Bruno Henrique e Gabigol? Não, Lembra? mas pra ficar em Gabigol e Pedro, né? Beleza. Arrasca, Everton, Pedro, Gabigol. Mas só para ilustrar que o Gabigol, mesmo ele sendo 9, ele gosta de sair. Claro. Porque jogava ele como 9 e o Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique descia para acompanhar lá, com o Jorge Jesus. O Gabi fazia o quê? Ele vinha para cá, descolava da última linha, Bruno Henrique entrava no segundo pau e ele fazia esse movimento, certo? Certo. Então, quando tá Pedro e Gabigol num 4-4-2, o Gabigol tem o espaço para ele movimentar, né? Ele não está no espaço. Ele procura o espaço. Normalmente, quando ele descola na última linha, ele causa dúvida se os defensores o acompanham ou permanecem. Com isso, ele encontrava o espaço. Quando ele já tem que ficar aqui, como é o estilo do Vitor, ele já tem que ficar praticamente... Vou botar ele aqui. Praticamente, ele tem que ficar como um ponta. Ele já não tem um repertório do drible. Ele não é um jogador de drible para fazer o mano a mano. Ele não é um jogador do refino técnico para gerar uma jogada individual em cima do seu adversário. E, teoricamente, ele tem uma função, se o Flamengo descer, que eu acho que não precisa, porque ele pode descer o Ayrton com um homem mais à frente. Mas se o Flamengo descer com uma linha de 5, teoricamente ele vai ter que ser o cara desse corredor aqui, ó. Porque o Flamengo vai marcar num 5-4-1 e ele vai fazer esse corredor. Então ele vai ter um desgaste muito maior e muito mais distante do gol. Então, por isso, ele quer disputar a posição com o Pedro. E no 4-4-2, André, quando jogava assim, na temporada passada, eu estava conversando com o Pedro Moreno, ele teve muitas oportunidades de gol, fazendo dupla de ataque. Agora, se você trouxer ele para a beirada, para fazer uma função de corredor, e praticamente o lateral hoje, ele corre isso aqui, né? Daqui, aqui. O extremo, ele corre aqui e aqui. Para o Gabi fazer esse movimento, é muito desgastante fisicamente. Ele fica mais distante do gol. Por isso, ele opta por disputar a posição de 9 com o Pedro. E agora aí a briga é dura. É duríssimo. Agora, estamos de acordo que o Vitor Pereira, então, está priorizando o esquema tático. Ele não está olhando assim, deixa eu ver quem são os melhores jogadores tecnicamente. E o problema... Não, ele tá partindo do princípio do esquema dele. Meu esquema é esse. Eu te falo, André, eu te falo assim, porra... Você concorda que o trabalho dele é assim? Eu acho estranho. E três zagueiros não quer dizer nada de defensivo, claro, pelo contrário. Claro. É uma saída de 3. Eu acho que em alguns momentos ele pode abrir mão de um cara, acrescentar um cara no meio e um meio-campista fazer a função para uma saída de 3. Não necessariamente ele usar o Thiago Maia não pode fazer esse papel? O Alan faz isso muito no Atlético Mineiro. O André, eventualmente. O André faz isso. Então, assim, dependendo do adversário, ele não necessariamente pode usar um zagueiro. Ele vai fazer a saída de 3, mas vai ter mais gente no meio. Então, ele traz o Thiago Maia para fazer, preenche com um cara... Ele pode ter assim, ó. Ele pode brincar com o time que ele tem. Ô, Pedrinho, e sem a bola, mesmo com 3 zagueiros, não necessariamente ele precisa marcar com linha de 5. Se for o Léo, ele faz a lateral e o Ayrton faz aqui. Ele pode descer na marcação com Léo Pereira, o Davi Luiz, o Fabrício e o Varela. O Ayrton faz a primeira linha, o Gerson, o Thiago Maia, e aqui foi o Matheus França, e ele descansa a Cebolinha e não necessariamente ele tem que descer com uma linha de 5. Quando ele tem o Léo Pereira, entendeu? Ele, de repente, pode, ao invés de descer o cara da ponta, ele pode segurar o Gabriel e o Pedro lá na frente e baixar com linha de 4 no meio campo. Se tratando de campeonato brasileiro, André, se você olhar, poucos adversários vão exigir que o Flamengo sofra no jogo, né? Teoricamente. Então, não necessariamente ele pode fazer, ele tem que usar 3 zagueiros. Não digo porque é função, uma saída de 3 com um zagueiro. Ele pode usar muito bem um meia. Rapaz, e olha só, o Bruno Henrique está voltando, em breve ele já vai ser relacionado. A Arrascaeta vai voltar ainda durante a temporada. E nessa formação aqui, essa é a discussão, André, essa é a discussão. Nessa formação aqui, vamos lá, Ayrton, os 3 zagueiros, Gerson e Maia, Cebolinha, Pedrinho, Varela e Matheus França. Você concorda? Onde é a disputa do Arrasca? Vamos lá, Matheus França, Pedro, Cebolinha e Ayrton. Cebola. A disputa, teoricamente, é com Cebolinha, porque o Arrasca não vai fazer a função que, teoricamente, o Gabigol reclamou de fazer. Pedrinho, Claro. Vamos lá? Só fazer uma pergunta rápida aí no cantinho ainda, rapidinho. Todos os jogadores à disposição. Bruno Henrique, Gabi, tá todo mundo bem. Escala nesse esquema dele. Não sou pago para isso.